Trazer ele, Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. A gente fala de guerra, a gente já traz você aqui, né, Emanuel? Seja bem-vindo sempre aqui. Obrigado por estar aqui no Top News comigo. Tudo bem. Bancada. Daqui a pouco ele entra nessa nossa conversa por aqui também, viu, Emanuel? A gente já está com ele aqui no gatilho, mas muito obrigado mesmo pela participação. Qualquer dúvida que eu tenho de direito internacional, eu lembro do Emanuel, viu, Débora Oliveira? Para governança, para tudo. Mas hoje à tarde foi assim, ó, quando eu vi a notícia, eu fiz, o Emanuel, ele tem que vir para poder explicar para a gente isso, Emanuel. Explica para a gente. A gente já tinha, na verdade, eu vou até relembrar aqui para o pessoal, né, que está nos assistindo, quando a guerra estourou lá atrás, a gente discutiu muito, até inclusive aqui com você mesmo no nosso estúdio, sobre a importância desse tribunal, qual que é o peso dele, qual que seria, né, o peso de uma decisão dessa do Tribunal de Haia. Eu lembro que você falava na época para a gente que isso teria muito mais uma representatividade moral, essa investigação que a Rússia passaria. Agora, com uma decisão, né, um mandato de prisão expedido, muda alguma coisa nesse cenário? Alguém vai entrar lá na Rússia e vai prender o Putin? Eu quero ver se alguém vai. Não, tem que rir, não muda nada. O Chuck Norris está aposentado. Quem podia buscar o Putin? Só para quem é da minha época e assistiu o Comando Delta na sessão da tarde, porque você imaginar que alguém vai invadir a Rússia para buscar o Vladimir Putin, ou você imaginar que, por exemplo, o Putin um dia vai na Geórgia visitar, você achar que o governo da Geórgia vai ter peito para prender o Vladimir Putin, para entregar para o Tribunal Penal Internacional, é você acreditar que tabelamento diminui preço. Tá? Então, assim, são duas coisas. Se você acredita num, você tem que acreditar no outro. Então, você tem que acreditar num Congresso Nacional 100% honesto, tem que acreditar em tabelamento de preço e tem que acreditar nisso no Putin. Não vai acontecer. Então, o fato é que realmente são reprimenda mais moral do que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que o Putin deve ter dado uma risada gigantesca lá no Kremlin, porque ele sabe que não vai fazer nada. Se duvidar, depois que acabar a guerra, passar um ano ou dois, ele pisa na Europa Ocidental, sim, tá certo? Para qualquer convenção internacional, e vamos ver se o governo da Holanda, o governo da Alemanha, o governo da França, o governo da Grã-Bretanha, onde ele pisar, tem peito para prender ele e arriscar uma guerra com potência nuclear. Emanuel, inclusive essa questão da discussão de paz entre os dois países é uma grande dúvida que eu tenho, inclusive já levantei essa provocação aqui para o nosso chat há pouco tempo atrás, falando sobre essas discussões que normalmente são tomadas, são discutidas, são arquitetadas em território neutro. E agora o território neutro, teoricamente, terá de prender Putin ao ele sair, claro, da Rússia. Isso dificulta a discussão de paz ou não tem empecilho absolutamente algum? Como que você está enxergando esse avanço e se tem algum efeito prático na discussão de paz entre Rússia e Ucrânia? Eu acho que quem faz a política internacional de vários países ocidentais é uma criança que alguém roubou o brinquedo e não deixou comer doce e assistir televisão. Porque tem que ser uma pessoa muito desprovida de capacidade de raciocínio tático, imaginar que você vai baixar a temperatura expedindo um mandado de prisão contra o presidente da Rússia. Então isso parece mais uma lacração do que uma medida pensada pelos adultos que deveriam estar tomando as decisões. Por quê? Se você quer fazer a paz, você não vai provocar o sujeito. Por mais que ele dê risada disso, é uma provocação que todos sabem que não vai dar em absolutamente nada. Nós estamos falando do autocrata que comanda o aparato político, militar, industrial da maior potência nuclear do mundo. As pessoas falam, os Estados Unidos é uma potência. Vocês esquecem que é a Rússia que tem aqueles mísseis hipersônicos. Então, no momento que você tivesse uma guerra nuclear com a Rússia, os Estados Unidos estariam completamente obliterados antes dos mísseis caírem no território russo. Então, as pessoas às vezes não têm atenção para esse pequeno detalhe, que ele faz toda a diferença de você imaginar que alguém vai prender, por exemplo, como prenderam lá atrás, Slobodan Milosevic, né, que era presidente da Sérvia, estava a Sérvia quebrada, ferrada depois ali da Guerra dos Balcãs, o cara era odiado por um genocídio condenado a nível global, de você achar que você vai prender o presidente autocrata da potência russa. A única chance do Vladimir Putin ser preso é se houver um golpe na Rússia, uma mudança severa de regime e o novo governo russo resolver entregá-lo. Do contrário, isso jamais irá acontecer.
E agora, por exemplo, Emanuel, nós temos alguns países que se mantêm neutros nessa grande situação. O Brasil inclusive se colocando em uma posição de negociata nessa grande discussão entre Rússia e Ucrânia como intermediador das negociações de paz. Há certa pressão para esses países que se mantêm neutros em uma possível conversa com Putin, com o governo russo, porque, por exemplo, nós já temos um mandato de prisão emitido no nome de Putin e o Brasil vai lá, algum representante legal, vai lá e conversa diretamente com um representante da Rússia. Há alguma pressão para esses países neutros que mantêm contato com o governo russo? Gabriel, é o seguinte, no final do dia o Brasil não tem punch internacional, o que significa? O Brasil não tem capacidade real de pressão a nível internacional para coagir o presidente da Rússia a fazer A, B ou C. As pessoas até gostam de ouvir o Brasil, porque o Brasil é um país de economia relativamente grande, um conjunto populacional elevado, e tem uma tradição diplomática de, digamos assim, mais isenção, né, nas relações internacionais. Mas isso não significa que esses países vão e abaixam, não significa, né, Gabriel, em momento algum, que esses países abaixem a cabeça porque o Brasil pensa, quer ou faz. Você pode reparar que por mais que o governo Lula tenha se manifestado que quer mediar a crise, nenhum veículo internacional leva isso de forma muito séria, porque o Brasil não tem aí cacife nessa situação. Não é como, por exemplo, a Turquia, que une a Ásia com a Europa, que é uma coisa muito parecida que a Rússia faz, e que é um ator regional relevante. Então o Brasil não tem nenhum cacife nessa história para fazer com que os outros países, vamos adotar o que o Brasil quer, vamos seguir o Brasil, vamos que o Brasil vai fazer a mediação. Não. Às vezes as pessoas podem até aceitar a mediação do Brasil como uma forma de ter um país neutro fazendo alguma coisa, mas nesse momento não é o que acontece, porque existem jogadores no campo internacional, existem aí jogadores no campo internacional muito mais hábeis e com capacidade de influência na situação maior do que o Brasil, tentando o mesmo papel. Então seria muito mais fácil a Turquia conseguir desempenhar esse papel, Gabriel, do que o Brasil. Maravilha. E, inclusive, outra discussão que eu acho interessantíssima é essa posição de neutralidade, envolvendo, inclusive, a figura de Vladimir Putin. Nós temos um cenário internacional ainda de dependência de grandes economias internacionais do governo russo. A gente ainda tem a questão do petróleo, que foi levantada recentemente, a quebra na exportação de petróleo russo, que gerou uma instabilidade no mercado internacional. Isso pode gerar consequências temporária, né, Gabriel? Porque eles quebra temporária, né? Porque eles conseguiram reverter. O que acontece? A Índia e a China param de comprar de país A, B e C e passam a comprar da Rússia. Não mudou muita coisa. Então aumentam a compra da Rússia, simplesmente para aumentar a sua reserva estratégica a um preço mais barato. O que aconteceu no final do dia? A maneira estapafúrdia que isso foi conduzida, que mostra que ninguém teve pensamento de longo prazo, foi o seguinte: você deu uma reserva de energia de petróleo para a Rússia, para a China, a preço super descontado. Você jogou a Rússia para a China em vez de aproximar a Rússia do Ocidente. Você fortaleceu o Xi Jinping no momento em que a economia da China vinha cambaleando lá com o Covid, com os trancamentos, lockdowns e tudo mais, compraram energia barata, estão comprando o commodities da Rússia mais barato que o preço de mercado. A economia russa não quebrou como imaginava, o encolhimento da economia foi muito menor do que o esperado, a inflação foi menor do que o esperado, tudo foi menor do que o esperado negativo na economia russa, mas a inflação de alimentos no Ocidente foi simplesmente gigantesca e você teve uma perda aí de poder de compra dos europeus que eles não experimentavam em muito tempo, especialmente com questão de energia. Débora, eu gostei muito de uma frase de Marcos Vinícius. Marcos Vinícius aqui no nosso programa de hoje, no nosso Atlantic Connection, falou que o Brasil é um gigante que tem o potencial e se porta no mercado internacional como um anão diplomático. Então o Brasil é um grande país, muito capital produtivo, mas é um anão diplomático em relação ao restante do planeta. Marcos Saravalli, por favor, fique à vontade. Estava aqui quietinho, já elaborando as suas perguntas, só escutando o Emanuel Pessoa. Por favor, fique à vontade para conversar com o Emanuel. Se não é ele, né, Marquinhos? Se não é ele, Emanuel Pessoa. Emanuel, muito obrigado pela oportunidade aqui de aproveitar e fazer a consultoria. Mas voltando àquele tema do Brasil, deixar claro aqui o que é melhor, o que é pior, se a gente tem algum cenário,
para o Brasil, ou seja, assim, se a gente sinalizar, vamos nos manter neutro, pode haver alguma leitura, por exemplo, então o Brasil está mantendo neutro, alguma sinalização de aproximação com o lado russo, né, assim, já que não estamos neutro, ou é melhor realmente, vamos deixar claro quem que é a nossa posição, enfim, onde que o Brasil pode ganhar ou perder, se realmente tomar um lado, se aproximar, quem que são os nossos aliados realmente, é Estados Unidos, é a OTAN, enfim, na sua opinião, você acha que o Brasil não precisaria deixar realmente mais claro, né, a sua opinião, e se o que pode ganhar e perder, mantendo realmente essa opinião que não tem opinião, né? O Brasil está meio PSDB, né, Marquinhos, em cima do muro, né? Ninguém sabe se está para um lado, está para o outro, é coisa de tucano. Mas, Marquinhos, vamos lá, você é o cara que faz as análises mais brilhantes de mercado. Você sempre mostra para as pessoas para elas seguirem o fluxo de dinheiro. Vamos pensar em fluxo de dinheiro. O que hoje move a economia brasileira verdadeiramente? A exportação de commodity, é o agronegócio e a extração de matérias-primas. Tá bom. Dentro do agronegócio, nós importamos quase 80% dos fertilizantes que a gente usa no Brasil. Dessa importação, 70%, dessa importação aí, um volume considerável, o país que a gente mais importa, é a Rússia e depois a Bielorrússia. Eles juntos dão mais de 30% das nossas importações de fertilizantes. Se a gente antagoniza excessivamente, desnecessariamente a Rússia, nós já vimos que o Vladimir Putin não se importa de perder receita. Ele simplesmente bloquearia a venda de fertilizantes para o Brasil e dane-se. E aí o Brasil, para comprar fertilizantes lá fora, ia ter que concorrer com outros países, indo atrás de fertilizantes que já estão mais caros no mercado por conta dessas sanções contra a Rússia. Isso iria encarecer a produção do nosso agronegócio. O Brasil tinha uma solução, que seria aí modificar o nosso sistema de exploração nas terras indígenas. Claro, os índios sendo respeitados, a terra deles sendo protegida e eles realmente recebendo e não sendo vítimas de terceiros oportunistas aproveitadores, sejam eles empresas, sejam ONGs, sejam governos, sejam partidos políticos, seja o que for. Então, você, melhor do que eu, Marcos, sabe que se nós tivéssemos tido uma situação de antagonismo aberto com a Rússia, nós poderíamos ter arriscado um aumento ainda maior do preço de comida no Brasil, um preço maior para a nossa exportação, com queda de receita para o nosso produtor e perda de mercado internacional. Então, a posição do Brasil tem sido muito clara, começou lá no governo Bolsonaro, que é o seguinte: o Brasil condena moralmente a invasão de forma inequívoca, mas o Brasil não trata a Rússia como um Estado terrorista, não trata o Vladimir Putin como um criminoso, o Brasil deixa a porta aberta para a conversação e mantém um bom relacionamento com Moscou. Isso é o que atende uma posição humanitária do Brasil, de entender a autodeterminação do povo ucraniano, mas também atende aos nossos interesses, porque o agronegócio é hoje o coração econômico do Brasil. Perfeito. Senhor Emanuel Pessoa, muito obrigada. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui conosco, sempre muito boa e esclarecedora aqui também, inclusive. Acho que agora as pessoas não têm mais dúvida que ninguém vai entrar lá, a não ser que seja um lampião para renascer e Maria Bonita vai lá e prender o Chuck Norris está aposentado, esquece, já foi. Não tem quem entre lá. Isso daí não tem o que fazer. Você imagina, o Joe Biden precisou tirar os Estados Unidos fugindo de um bando de morta-fome em cima de uns cavalos desnutridos, deixando mais de 80 bilhões de dólares de equipamento. Você imagina entrar em Moscou? Isso não vai acontecer. Então, assim, isso é fanfic, alguém imaginar que alguém vai chegar em Moscou e vai prender o Vladimir Putin. Nem a mente mais imaginativa, nem aqueles irmãs agora, né, Wachowski, que fizeram Matrix, iriam ter capacidade de imaginar um plano no qual alguém conseguisse tirar o Vladimir Putin de Moscou à força. Muito obrigada, Emanuel. Sempre muito bom bater um papo contigo. Até uma próxima. Valeu, Emanuel. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Tchau.